Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindo a mais um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Cristo, localizada no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Queremos dar continuidade no nosso estudo no formato Pergunte aos Pastores. Estaremos continuando o assunto, os meios da graça. Gostaria de, primeiramente, fazer a devoção do dia, devoção elaborada pela Hora Luterana. Tem o título A Próxima Praga. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Joel 1:4. Anunciou o profeta Joel ao povo de Judá. E nós assustamos ao ouvir que os gafanhotos continuam destruindo plantações. Ainda enfrentamos gafanhotos, secas, novos vírus, a corrupção e a injustiça. Ainda precisamos notar a nossa incapacidade de sobreviver e olhar para o Criador em arrependimento e confiança. Nele, o Senhor das nuvens, mantenedor dos gafanhotos, das sementes que germinam, da água que bebemos, encontramos a promessa de restauração em Jesus. Nele, a certeza de dias de paz e sem as nuvens que aterrorizam. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. Joel 2:13. Oração do dia. Senhor Deus, diante de tantas ameaças novas e antigas, reconheço que sou incapaz de viver sem a Tua proteção e promessa. Em dias difíceis, lembra-me sempre da salvação em Jesus. Amém. Muito bem. Então, para nosso bate-papo, dando continuidade ao estudo, convido os pastores desta congregação, pastor Jorge Falck Júnior e pastor Rondinelli Vica. Bem-vindos, retornando ao nosso bate-papo, o momento de estudo. Sua saudação, pastor Jorge. Boa noite. É sempre uma grande alegria de poder conversar, especialmente os assuntos que a gente está trazendo aí, né? Assuntos importantes para a vida do cristão e assim também para a igreja cristã. Com certeza, como tem sido hoje um pouco diferente, né? Estamos de máscara aí, mas com certeza vai ser um momento muito legal, um bate-papo bem legal. Pastor Rondinelli. Boa noite, então, Cláudio, pastor Jorge, todos vocês também que nos assistem. Muito bom. É uma alegria muito grande a gente estar junto aí, né? Batendo um papo, conversando de novo. Vocês não vão estar vendo os sorrisos da gente hoje, mas a gente com certeza está muito alegre com esse vídeo que a gente está preparando para vocês, então. É isso aí. É um momento de edificação, né? Na palavra de Deus. Recordando, então, né? Estamos aqui nesse bate-papo, nesse sistema de perguntas, tentando entender o que Deus nos ensina no tema que tratamos até agora, os meios da graça. Então nós passamos já, né, inicialmente pela palavra, foi a introdução do assunto. Entramos em seguida no santo batismo. Iniciamos na última vez, né, a Santa Ceia, o assunto Santa Ceia. Então hoje a ideia é essa: concluir o assunto da Santa Ceia e já pensar em próximos assuntos que podemos utilizar dessa sistemática para estudar. Bom, nós vimos, né, na última vez, então, que a Santa Ceia tem outros nomes, né? Ceia do Senhor, ceia ou a Santa Ceia. Bom, enfim, queremos reforçar então a importância desse assunto. E também nós vimos que foi uma instituição divina, né?
o próprio Jesus a instituiu durante seu tempo aqui na Terra. As perguntas que chegam, né, para a continuação desse tema, e são muito importantes, e a ideia é esclarecer esse assunto, né, diante de quem nos assiste. Pastor Jorge, qual que é a diferença que o assunto Santa Ceia tem entre as diferentes denominações religiosas? Muito bem. A gente conversar sobre Santa Ceia, se a gente está no meio só de pessoas luteranas, a gente fala como se todo mundo pensasse da mesma forma, né? E a Santa Ceia, ela tem uma certa diferença. Em cada denominação religiosa, ela se diferencia um pouco, né? Algumas religiões entendem que, como nós temos aqui, né, o pão e o vinho somente simbolizam o corpo e sangue de Jesus. Outras denominações já acreditam que no momento da consagração dos elementos, né, deixa eu tirar um pouquinho aqui, no momento da consagração dos elementos, então o pão e o vinho se transformam, então, no corpo e sangue e deixam de ser vinho e pão, né? Seria uma transubstanciação. A substância seria outra, que não é mais o vinho e não é mais o pão, né? E tem também a Bíblia Sagrada, ela traz a Santa Ceia como sendo o corpo e sangue de Cristo, que a gente diz a presença sacramental ou também a presença real do pão, do vinho, do corpo e do sangue, ou seja, os 4 elementos estão presentes naquele momento, né? Então aí tem de forma geral, a gente pode organizar assim, nesses 3 meios de compreensão na ceia, né? Sem pensar na forma prática, né? Alguns já têm o costume de vir em fila para receber a ceia, outros já têm o costume de vir ficar aqui diante do altar, outros já têm também costume de fazer a cada domingo, outros uma vez no ano, né? Então, assim, isso também diferencia bastante de congregação, de denominação religiosa e assim por diante também. Certo, então, pastor Rondinelli, para a gente destacar, né, o que nós temos de ensinamento bíblico nesses elementos, o que eles representam, então, uma forma resumida, para a gente deixar bem claro isso, então. Bom, se a gente for parar para racionalizar o que acontece, a gente não consegue compreender, realmente. E nisso que o pastor Jorge colocou, né? A gente vai cair num pensamento de que só há pão e vinho, ou que há somente o corpo e sangue de Cristo, né? Nessa transubstanciação. Então, ali, somente 2 elementos, tanto pão e vinho, ou corpo e sangue separadamente. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vê que são 4, né, os elementos que nós recebemos: pão e vinho, corpo e sangue, como o pastor Jorge, né, já colocou. E isso é algo que a gente só consegue, vamos dizer assim, mensurar em fé, né? A gente não consegue colocar numa lógica, né? Não existe, não tem essa possibilidade. A gente tenta, né, explicar, mas é algo que é inexplicável, assim, é um mistério, é um milagre, né, de Deus. E quando a gente para pensar, né, em por que continuar, por que continuar todos os finais de semana, como a gente tem por prática aqui, porque Cristo, assim, Ele instituiu, né, fazer isso em memória de mim. É uma ordem de Cristo para a gente continuar fazendo. Então é muito importante, e além dos benefícios, né, que a gente já falou naquele primeiro vídeo. Muito bem, né? Pastor Jorge, aproveitando esse assunto dos elementos físicos, né? Também nesse período que nós estamos passando, nós estamos vendo muitas transmissões de cultos, né, online. Neste momento, uma pergunta que chegou foi: se eu assistir uma Santa Ceia,
eu estou recebendo o perdão como aquela pessoa que está recebendo a Santa Ceia fisicamente, né? Então, acho que ele já respondeu um pouco disso, mas para ficar bem claro, né? E se realmente precisa do elemento físico para isso acontecer. Então, para tranquilizar essa dúvida, para a gente deixar mais confiantes ainda, e realmente como que então o elemento físico é o que vai atuar no perdão da pessoa, né? Muito bem. Boa pergunta, muito legal a gente poder pensar nisso nesse momento. Por quê? Porque isso está acontecendo, né? Muitas pessoas estão querendo participar na Santa Ceia e às vezes por causa das restrições que a gente está tendo, não tem a possibilidade de participar, né? Não tem a possibilidade de vir ali dessa forma presencial, né? Então, surge aquela ideia, bom, se eu assistindo uma pregação, eu sou fortalecido pela palavra que ali é dita para mim, será que eu seria fortalecido então também por essa ceia, né, de forma virtual, né? Mas a ceia ela tem justamente esse aspecto nessa parte física, tem o cheiro, tem o gosto, né? E tem isso. É como a gente ir lá no shopping, né? Quem está com saudade de ir no shopping e comer um hambúrguer, né? Sei lá, um sorvete. É a mesma coisa, você ir lá para comer, né? Ou você vê a propaganda lá do hambúrguer na televisão, né? Tá ali o mesmo hambúrguer, mas você não tem ele na sua frente. Pode até sair saliva da boca, mas não é a mesma coisa, né? Assim também, o pão, o vinho, o corpo e sangue, eles têm que estar dessa forma unidos. Então, vamos dizer assim, não teria o efeito necessário de Santa Ceia numa participação virtual da ceia, né? Perderia essa parte de ceia mesmo do Senhor, né? Então, por isso, né, a importância de, quando tiver a oportunidade, né, vá até a Santa Ceia, né? Vá até o culto e participe, né? Isso não tem outra coisa que trocaria, né, por isso. Pastor Rondinelli, mas nós estamos falando, nós estamos incentivando a participarem, né? Queremos participar da Santa Ceia, mas quem deve participar, né? Ou seja, a Santa Ceia ela é a qualquer momento para qualquer pessoa? Não. Acreditamos e podemos recomendar algum preparo, né? Como que devemos ir a uma Santa Ceia, né? E quem poderia participar, né? Sim, é muito importante a pessoa ela ter em mente, né, que ela precisa ter uma correta compreensão, né? Isso a gente sempre pega, a pessoa tem que ter uma correta compreensão, mas compreensão do quê, né? Por que ela está indo à Santa Ceia, né? Eu estou indo só à Santa Ceia porque é um costume? Não, ali a pessoa ela reconhece que ela recebe perdão de pecados, ela recebe fortalecimento da fé. Então não é só por um costume. Eu vou porque todo mundo vai. Se eu não for, vai ser estranho. Não vamos dizer assim, uma forma correta a pessoa ser forçada a participar da Santa Ceia, né? Ser obrigada. E também ela, por qualquer motivo, ou muitas vezes até sem motivo, ela ser proibida. É algo que precisa ser muito bem estudado, né, o caso enfim. Mas essa correta compreensão é quando a pessoa ela reconhece que ela é pecadora, né, que através daquela ceia ela recebe os benefícios de Deus e aquilo são benefícios, são dádivas, são graça de Deus. Se a pessoa ela não se coloca nessa situação de pecador arrependido, né, e deseja então que através dessa ceia também ela receba perdão de pecados e fortalecimento da fé, muitas vezes ela pode estar tomando a Santa Ceia para o próprio juízo, né? Porque eu estou fazendo isso, vamos dizer assim, sem saber porquê, né? E quando ela faz isso sem saber porquê, ela acaba tomando, né, para o seu próprio juízo, vamos dizer assim. Muito bem, então fica também o convite, né? Você que nos assiste, não conhece, né? Não tem clareza suficiente, né? Venha até a igreja, pergunte aos pastores, né? Peça instrução, né? Do que isso representa, o benefício que isso vai te trazer.
e aí você se prepara então para participar da Santa Ceia, né? Aproveitando, Cláudio, para falar sobre como se daria essa instrução, né? A gente, na Igreja Luterana, a gente tem um período onde os jovens são instruídos, né? Eles passam, né, alguns anos, né, estudando, né, não só sobre a Santa Ceia, né, mandamentos, credos da Igreja, as orações, enfim, são alguns anos de estudo. Para as pessoas que muitas vezes já vêm adultas, né, também há um período de profissão de fé. E esse é um período de estudo onde as dúvidas são tiradas, né, para que a pessoa, não é, vamos dizer assim, uma exigência, a pessoa só pode ir porque ela passou. Não, porque ali naquele momento é onde as dúvidas são sanadas, para que a pessoa ela receba realmente, né, todos os benefícios que todos os sacramentos, né, e a palavra trazem. Ok, pastor Jorge, e a questão de quantidade, né? Tem restrições, tem incentivos, né? Como que nós podemos então repassar esse tema, essa pergunta, e quantas vezes participar da Santa Ceia? Interessante. A gente pensar em quantas vezes participar. Bom, até dentro, fica até interligado com o quem deve participar, né? Quem é que deve participar, e a gente pensa quantas vezes participar. A gente participa na Santa Ceia e ali a gente recebe perdão de pecados, né? Em consequência, vida eterna, salvação, mas é essencialmente perdão de pecado. Então, a cada vez que você sentir-se ou saber, às vezes não é um sentimento, mas é você reconhecer e saber que é pecador, você deve participar, né? No momento que você disser assim que, bom, eu não tenho pecado, então não há necessidade de participar, porque a ceia ela traz isso, né? Ela traz esse perdão, né? E trazendo esse perdão, esses dias alguém foi comigo, acompanhou em 2 cultos, né? Assim, na mesma semana, né? E a pessoa, olha, e agora, pastor, eu participo, né? Porque era 2 dias depois, né? Bom, olha, se acaso a gente cometeu o pecado de ontem para hoje, então é importante a gente participar. E nós todos participamos, porque de fato não tem como a gente ficar um dia sem cometer pecados, né? Isso seria... É Jesus que fez isso somente, né? O ser humano não tem essa capacidade, essa capacidade não está nele, não é uma capacidade inata do ser humano não pecar, né? A capacidade inata dele é de pecar, né? É de ir contra os mandamentos de Deus, e assim, nessa situação, a gente poderia pensar até a história da Santa Ceia na Igreja Luterana mesmo dá um exemplo disso, né? De um crescimento na participação. A partir do momento, desde 500 anos atrás, vamos dizer assim, né? Houve um incentivo muito grande à leitura, à compreensão da palavra de Deus, né? Até a própria instrução de confirmandos, instrução de adultos, né? Elas ajudam a gente a perceber o quê? Ajudam a gente a perceber o quão pecador nós somos e o quão grande é a graça de Deus, né? E aí, nisso aí, a Igreja Luterana, não sei, aqui eu acho que ninguém vai lembrar dessa época aí, mas talvez, assim, os nossos pais vão contar, bom, era só 2 vezes por ano a Santa Ceia, ou aí 4 vezes por ano, e assim era o costume, né? E a nossa compreensão, a nossa modo de conseguir ver que a gente é pecador, né? E não para exibir isso, ao contrário, para confessar isso e pedir perdão por isso e encontrar na ceia o conforto. Então, com isso, foi colocado, e hoje em dia na Igreja Luterana, a maioria dos lugares que a gente tem conhecimento acontece a cada culto, né? A cada culto. Dificilmente temos cultos sem a Santa Ceia, que também não teria problema, mas assim, já que estamos ali, né? Lembremos também em memória de Jesus Cristo. Bom, pastor Rondinelli, nós já citamos aqui, mas então a pergunta já está respondida, mas de novo reforçando, qual que é o proveito então, né? Para quem está participando, o que ela recebe, qual que é o proveito de se fazer isso? Bom, se a gente for parar para pensar, né, o proveito, vamos dizer assim,
dos sacramentos em geral, não só da Santa Ceia, dos sacramentos em geral, que sem os sacramentos não há cristãos. É impossível haver cristão sem sacramentos. É impossível haver cristão sem palavra. Impossível haver cristão sem batismo. Impossível haver cristão sem Santa Ceia. Então, assim, os sacramentos são, vamos dizer assim, essenciais. E o proveito, vamos dizer assim, tirando vamos mudar o foco, em vez de ser o proveito, né? O que a gente perderia sem os sacramentos? Se a gente não tivesse os sacramentos, a gente perderia a nossa fé, né? A gente não teria fé, a gente não chegaria à fé, a gente não teria a vida eterna, né? Então, assim, em última análise, né, a gente não teria vida eterna. Então, assim, o proveito que a gente tem é essa garantia, né, de que a gente, durante os nossos dias de vida aqui, a palavra, né, vai sempre nos confortar, nos consolar, nos guiar, nos orientar. E a Santa Ceia, ela vai trazer esse perdão, né? A gente sempre destaca, porque Cristo, ele vem, né? A gente vive no período da graça, né, pastor? Que é um período onde Cristo, ele se apresenta e ele se coloca como nosso Salvador, né? E através da ceia nós recebemos o seu corpo e sangue, né, juntamente com o pão e o vinho, para perdão, né? E aí tem aquelas outras palavras, perdão, vida e salvação, né? E isso nos fortalece, né, nos nutre, né, nutre o nosso corpo, nutre o nosso espírito para que a gente continue caminhando, né, nessa vida. Porque em determinado momento da história, a gente não sabe, né, o que vai acontecer primeiro, se vai ser a nossa morte ou a segunda vinda de Cristo. Nessa segunda vinda de Cristo, ele virá como juiz, né? Então, a gente vive esse período, né, e usufrui, né, de tudo aquilo que ele nos deixou para este período da graça, que é um período onde ele é essencialmente o nosso Senhor e Salvador, né, onde ele nos traz todos os seus benefícios através, né, dos sacramentos, né, palavra, batismo e Santa Ceia. Então, assim, a gente não sabe o tempo, mas é o tempo da gente aproveitar, né, essas oportunidades. Bom, com isso a gente passou pelas perguntas que tinham para responder, né? E poderíamos aqui até então fazer uma pequena conclusão, né, desse tema que é os meios da graça. Palavra, batismo e Santa Ceia, né? Pastor Jorge, o que nós podemos deixar então de recado final sobre esse assunto? Com certeza um assunto que a gente gostou de conversar, né? Um assunto que a gente gostou de conversar porque, como o pastor Nery trouxe, ele é essencial, né? Se a gente não tivesse a palavra na nossa vida, não tivesse o batismo ou a ceia, né, isso nos faz falta, como está fazendo agora, nesse momento, a ceia, né? E muitas pessoas estão sentindo essa falta, né? Estão sentindo essa falta porque, mesmo que seja o costume, mas tem o que? A gente vive e sabe sobre a situação que a gente está. Então, é muito importante, ela se torna essencial na prática para nós, pelo conhecimento que temos de nós mesmos, né? E com certeza, esse debate foi muito proveitoso para mim. Espero que tenha sido para o Cláudio também, para o pastor Rondinelli. Muito proveitoso para o nosso crescimento, né? Tanto espiritual, em nossa fé, como também em nossa mente, né? No conhecimento mesmo, sim. E deixar esse recado especial que eu acho que tanto a palavra, quanto o batismo, quanto a ceia traz, né? A palavra fala isso, o batismo demonstra isso pelo proveito que ele traz, e a Santa Ceia também, pelo próprio fato de ser, traz isso, que é esse Deus de amor, né? Quando a palavra fala para nós sobre esse Deus de amor, ela mexe com o nosso coração, né? Mexe com a nossa vida, faz a gente repensar. No batismo, a gente quando vê aquela água caindo sobre a cabeça da criança, né? E vê aquele momento especial na vida da criança, ou relembra o batismo, relembra que a gente é amado, que a gente é da família de Deus, né? Mostra um Deus de amor. E assim, a ceia também, quando a gente lembra que não é só vinho
e pão, né? É de fato sangue, e não é qualquer sangue, é de Jesus, né? E é o corpo, é de Jesus, demonstra amor, né? Ele se entregou por nós também. Eu acho que se a gente fosse dizer assim umas palavras para resumir isso tudo, né? Resumir os meios da graça de Deus, mostra a graça de Deus e mostra o Deus de amor que é revelado na Bíblia e através dos sacramentos também. Que a gente possa lembrar sempre então desse Deus de amor. Muito bem. Pastor Rondinelli, deixa o incentivo, né, para que todos possam aproveitar ao máximo disso, né? É isso, é algo, como eu disse, né, essencial para a nossa vida, né? É algo maravilhoso que Deus deixou à disposição para cada um de nós. E a gente não tem aquele ditado, né? Não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Então a gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã. Então, assim, sempre que tiver oportunidade, né, tenha contato com a palavra de Deus, é muito importante para aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, né, por algum motivo. Fica um incentivo, né? Procurem uma igreja cristã, conversem com o pastor, né, dessa igreja e para também que ele possa tirar as dúvidas. E sobre a Santa Ceia também, né, caso alguém tenha dúvidas também sobre esse assunto. E a gente trouxe aqui, né, foi bem um bate-papo mesmo. A gente não a Santa Ceia e o batismo, eles vão trazer sempre, né, desde o início, debates, né, debates bem aprofundados sobre a forma e o quando e várias coisas, né? Então a gente não foi a intenção nossa trazer nenhum debate aqui, uma coisa bem simples, mas que aponta para essa necessidade que nós precisamos dos sacramentos na nossa vida, né? Sem eles, né, nós estaríamos perdidos, né? Então aproveite, né, especialmente nesse período, e procurem também usufruir, né, destes sacramentos. Muito bem. Palavra, né? Nós temos todo dia, né? E se quisermos, nós temos toda hora, né? Devoções, a própria Bíblia, né? Hoje muita mídia, né? A própria Igreja Luterana aumentou muito a forma de distribuir a palavra, né? A própria Hora Luterana, a própria IELB, né? Tem diversos canais de comunicação que pode chegar a palavra até você. Batismo é uma vez só, né? Isso. Felizmente fomos batizados, ali está o perdão recebido já desde o momento do batismo. E a Santa Ceia, então, tendo o culto, participe da Santa Ceia, né? Com certeza, como o pastor Ginelli falou, nós não seríamos cristãos se não tivesse isso. Então vamos aproveitar isso. Tudo bem? Se ainda ficou alguma dúvida, se ainda gostaria de alguma pergunta sobre esse tema, pode colocar aí no canal de comunicação, ou pode mandar mensagem para nós, os pastores, tá? A gente vai endereçar isso e vai responder, tá bom? E já fica também o convite para outros assuntos, outros temas, né? Temos alguma coisa já na lista, mas é interessante que você participe, que você dê sua sugestão do que você gostaria de ouvir, de um bate-papo nesse sentido de esclarecer mais ainda, tá bom? Participe, fale com a gente. No demais, gostaria de mesmo agradecer em nome da equipe, em nome da igreja, por ter assistido os outros, por estar assistindo mais este. Compartilhe também esse material, né? É interessante transmitir isso para quantas pessoas chegarem, esse é muito bom. E no demais, desejamos aí as ricas bênçãos de Deus para vocês, tá? E realmente isso faça a diferença na nossa vida, o ato de participar. Muito obrigado. Pastor Jorge, sua saudação final. Um abraço a todos então, que Deus esteja com cada um de vocês aí, que vocês possam sempre aproveitar essas bênçãos que Deus deixou para nós. Se gostou do vídeo, deixa o like, né? E se inscreve no canal lá para estar atento quando aparecer algum vídeo novo, você já é avisado também, certo? Pastor Rondinelli. Isso aí, boa noite, né, a todos vocês, boa noite, Cláudio, pastor Jorge, também o Christian, que está aqui auxiliando a gente nesse momento, e que Deus acompanhe vocês, sempre guiando os passos, né, e orientando também toda a vida de vocês. Forte abraço.